dia, boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o item 36, afirmação esclarecedora. E não quereis vir a mim para tendes vida. Jesus. João, capítulo 5, versículo 40. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé, ensombram-se na desconfiança. É que operam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleção de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, por meio do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade. À frente da multidão, desvairada e enferma, suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinho que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam. Todavia, detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas, para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Hoje, muito reflexiva, e possamos refletir cada frase aqui dita e escrita, é a 36, se pudermos reler e colocar em nosso coração e nossa mente para que possamos praticá-la. Passo a palavra ao senhor Arlindo. Obrigada. Que Deus abençoe nosso evangelho de hoje. Obrigado, Bel, pelo belíssimo exórdio. Realmente é uma passagem que precisa ser reestudada, de muita reflexão e de muita profundidade para cada um de nós. E agora rogo ao Pai Celestial, ao Mestre amado Jesus, a espiritualidade maior, para dar início ao nosso Evangelho da noite, passando a palavra ao nosso irmão Gilson, para fazer a prece inicial. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós.
Vamos só agradecer pelo dia de hoje. Creio que estamos todos gozando. Tem que seja um pouco, mas estamos gozando da saúde ao término deste dia. E pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje me tocou aqui para mim fazer a prece do nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que ele nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornaram merecedores, confortando aqueles que tiveram as suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejar conhecer a verdade e assistindo a todos os quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estenda tuas mãos dadivosa em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro, fiel e prudente. Fazei divino modelo, através de tua legião consoladora, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges migas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santo Espírito, dignos obreiro do Senhor, derrama as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu volto a palavra a Arlindo. Obrigado, meu irmão Gilson. E agora rogamos ao Pai Celestial, nosso amado Mestre Jesus, a Virgem Mãe Santíssima, ao Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, e a toda a espiritualidade amiga que nos auxilia, nos assessora a todas as noites no nosso Evangelho. Passando a palavra ao nosso irmão Juarez para que faça a leitura e explanação do Evangelho de hoje com muita paz e equilíbrio. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É com você. Boa noite, seu Arlindo, boa noite a todos. É uma imensa alegria estarmos juntos mais uma vez. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 5, tá? Os itens de 18 a 20, tá? Bem mal sofrer e o mal é o remédio. Vejamos da seguinte colocação. O capítulo 5, ele é o mais extenso capítulo do Evangelho. Nesse processo, Kardec traz didaticamente as bem-aventuranças. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, né? Deixa eu procurar aqui que deu uma perdida no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. O 4, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o 5, tá? Que traz para nós esses bem-aventurados os aflitos. E ele é o mais extenso. Após ele vem o Consolador, o Cristo. O que mais o Dr. Bezerra gostava de ler, né, estudar esse capítulo. A gente vê que esses 5 capítulos, eles desenrolam um processo. No 5º, ele traz para nós justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, instruções dos espíritos, bem e mal sofrer, o mal é o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido, os tormentos voluntários, a infelicidade real,
a melancolia, provas voluntárias, verdadeiros silício. Deve-se por termo as provas do próximo? É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveitos, sofrimentos por outrem. Vejamos o seguinte, essas colocações dele é tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje na Terra, mundo de provas e expiações, buscando o entendimento. Veja que a gente esquece o passado para poder a coisa fluir. Se imaginemos o seguinte, se nós lembrássemos como éramos nós em vidas passadas, como é que a coisa seria? Se a gente parar para refletir, né, a gente ouve aquela história que Chico falava, que uma senhora chegou e disse assim, Chico, eu fui a rainha não sei das quantas. Aí Chico disse, eu fui a pulga do leão lá do circo romano. Aí quer dizer o seguinte, a gente vê duas extremidades, um com orgulho, egoísmo, vaidade, o outro com humildade e simplicidade. Mas depois ele leva uma chamada de Emmanuel, né, que ele não deve se colocar no lugar da pulga, que a pulga tem uma função. Sempre que Chico falava alguma coisa, Emmanuel ia puxar a orelha dele, por quê? Porque às vezes a gente quer, né, a gente faz as coisas, tenta fazer o melhor que a gente pode, mas às vezes a gente dá uma desprezada em nós mesmos, e nós não devemos fazer isso. Nós estamos vivendo nessa terra, né, ao qual estamos resgatando tudo aquilo que flui com relação à nossa evolução, e a semeadura hoje ela é consciente. Se eu estou fazendo algo, eu estou fazendo consciente do que eu estou fazendo. Então, é diferente. Veja que todos os capítulos, eles sempre semeiam um processo de evolução, e esse daqui, ele traz para nós um despertar de consciência, né? Esse bem e mal sofrer. O que é bem, o que é sofrer, né? A gente, bem é o seguinte, é você estar bem, né? O que é o bem é a ausência do mal, mas é o seguinte, o que a gente vê hoje mais? Se você ligar a televisão ao meio-dia, o que nós encontramos, tá, de programas policiais com violência é imenso. Mas a gente não encontra um programa falando das coisas boas, das ONGs que trabalham, das instituições, das casas espíritas, das igrejas. A gente não encontra um programa de meio-dia que todo dia fala disso. Olha, a gente está doando cesta básica, está tentando mudar a vida dos jovens, está fazendo um trabalho voluntário à noite com eles para que eles possam mudar, fazendo o evangelho, levando jantar para essas pessoas que estão nas ruas. Ninguém divulga isso daí. Por que será que ninguém divulga? Porque não dá ibope. Agora, nós que estamos aqui nesse mundo, a gente quer... Existia um jornal antigamente, que era o Diário de Natal, quando você pegava no domingo assim, você caía, descia, e era o que mais vendia. Por quê? Porque as pessoas gostam de estar vendo e ouvindo essas notícias. Mas, segundo a Anete Guimarães, tá certo? Ela relata para nós que cada um minuto em que nós ouvimos esses programas policiais com desastres, com questões desequilibradas, o nosso sistema imunológico, ele cai em 1 hora, ou seja, fica deficitário, a gente fica sem defesa. E a gente vê muitas pessoas adoecerem e não sabem qual a razão da doença. A gente vai entrar na leitura e na explanação do Evangelho, capítulo 18, ou capítulo 5 e 18. Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Só um minutinho que está minha luz aqui. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que é deles o reino dos céus, não se referia àquele que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sob o trono ou sob a palha. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus nos recusa consolações porque nos falta coragem. A prece é o sustentáculo para a alma, porém, ela não basta, é preciso que esteja apoiado sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças. Como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem, maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Me diga uma coisa, quem é que agora, nesse momento aqui no Evangelho, não tem as suas tormentas, as suas dores de cabeça, os seus problemas, as suas preocupações nos boletos que vai vencer amanhã? Por quê? Porque é o seguinte, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça.
Se nós estamos nesse mundo de provas e expiações, vivendo experiências necessárias, não adianta eu querer fazer uma prova para passar no Enem se eu não estudei, pedir lá no pé do padre, no pé do pastor, lá na casa espiritual, olha, ore por mim que eu quero fazer a prova. Meu amigo, se você não estudou, você não vai passar. Não tem para onde correr. Então, vai fazer um concurso, não estuda nada e diz assim, olha, reze por mim. De que adianta essa oração? De que adianta se eu não me preparei? Faz aquela tua parte que eu te ajudarei. Ou seja, é necessário que haja uma reflexão. E ele coloca a prece como um sustentáculo, mas ela não basta. É preciso você ter fé. O que é fé? O que seria fé na colocação? Fé inabalável é aquela que transpõe todas as épocas da humanidade, se mantendo no equilíbrio, na paz e na resignação. Ou seja, eu sei que eu estou sofrendo, mas eu sei que esse sofrimento vai passar. Eu sei que eu estou vivendo as dificuldades, mas elas também vão passar. Lembrando que os momentos bons também passarão. Mas é necessário que nós venhamos a viver o presente quando Jesus nos fala que o dia de amanhã não nos pertence. Ele traz para nós esse despertar da consciência de que eu tenho que viver esse momento ao qual estamos aqui, trabalhando o evangelho, buscando conscientizar primeiro a minha criatura, porque muitos pensam assim, fulano faz o evangelho bacana, assim é sábio. Mas vocês sabem que para quem primeiro essas palavras estão sendo ditas, primeiro que a gente dá uma lida, onde se prepara, faz umas pesquisas, e aí a gente vai encontrar cada colocação que a gente diz, rapaz, será que eu estou fazendo as coisas como deveria fazer? E veja que a gente tem 2 olhos para ler, tem 2 ouvidos para ouvir. Quando a gente está falando para os outros, o primeiro que ouve somos nós. Então, se eu sei que a oração ela é um sustentáculo, mas se eu não acreditar nas palavras, e veja o seguinte, que as palavras ela têm um poder muito grande. Veja uma coisa, algumas pessoas, né, têm um poder de persuasão, de envolver, tem um magnetismo que envolve as criaturas, através de quê? Através da palavra que é colocada. E essa palavra, muitas vezes, ela é envolvente, ela traz um magnetismo que aquela criatura, com aquela mediunidade, muitas vezes utiliza de forma desequilibrada. Mas é necessário que nós, conhecedores da doutrina espírita, tenhamos a consciência de que a melhor forma de utilizar os mecanismos da palavra é pregando o evangelho, buscando compreender a nossa trajetória. E o parágrafo seguinte nos diz assim, o militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso do acampamento não lhes proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejais o repouso em que vosso corpo se enfraqueceria, e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento, porque aquele que fica firme diante do inimigo se dobra sobre o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhes reserva os louros em um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação, eu fui o mais forte. Ou seja, a gente vive tribulações com o companheiro, com a companheira, com o filho, no ambiente de trabalho, a gente vive situações com alguns parentes difíceis, com a mulher que é alcoólatra, com o marido que é alcoólatra, a um filho que é viciado. Todas essas tribulações, elas mexem no nosso íntimo. Mas quando nós temos a consciência de que, buscando a melhor forma de conduzir esses irmãos que estão sob nossa tutela, é necessário o despertar da consciência para que a gente tenha amor, tenha paciência, resignação, tolerância e, acima de tudo, fé em Deus, buscando sempre a oração como refúgio. Eu tenho uma amiga que ela, no verão inteiro, ficava na beira da praia,
rezando. Eu acordava às vezes, ia 2 da manhã na beira da praia, ela estava andando em frente à casa dela na beira da praia, para lá e para cá, para lá e para cá, rodando. Eu disse, meu irmão, o que é que você está fazendo aí? Ela disse, eu estou rezando. E por quê? Porque eu estou aperreado com meu filho. Era para ele chegar de meia-noite, são 2h30 da manhã, ele não chegou, e eu estou em prece porque eu não sei o que fazer. Aí quando dava 2h40, o telefone tocava. Mãe, bati com o carro não sei aonde, bati com o carro. Todo verão, toda madrugada de sábado para domingo, era aquela novela. Sempre o menino aprontava alguma coisa, e aquela mãe orava tanto pedindo a Deus. Aí o que aconteceu com aquele menino? Ele começou a criar juízo, arranjou uma namoradinha que tinha uma cabeça bacana, começou a deixar de sair à noite, ir para essas festas, e foi mudando gradativamente. Hoje, esse menino é um homem, um grande empresário, e se você for ouvir a história dele, você vai dizer, rapaz, como é que esse cabra que vivia nessas farras desse jeito, hoje esse cidadão desse jeito? Ouçamos, a mãe orava com fé, mas ela não só orava com fé. Quando ele chegava em casa, que acontecia as coisas, ela ia dar aquele bate-papo gostoso que a gente tem com o filho quando ele chega e faz um monte de besteira, né? Conversava, explicava, fazia o seguinte, olha, poderia ter sido pior, poderia você ter desencarnado, acontecido. Não aconteceu, mas poderia ter acontecido, mas a prece dela, a fé que ela tinha, fez com que esse filho se tornasse um grande ser, uma grande criatura. E assim somos nós. Quantos e quantos de nós temos amigos que os filhos estão em dificuldades pelos vícios, pela droga, pelo desespero, agonia, muitos tentando suicídio, sem saber como se conduzir na vida. Nesse momento, a melhor coisa que nós podemos dar é uma palavra de conforto, de carinho, buscando um padrão vibratório que aconchegue, que envolva esse nosso irmão, essa nossa irmã, esse nosso parente que precisa de amparo. Porque eu digo para vocês, eu digo para mim mesmo, quando as coisas não estão bem, meu amigo, às vezes você procura alguém para conversar e você não encontra. Por quê? As pessoas, às vezes, fogem de você, com medo de que eu não vou chegar perto, não, o filho daquele camarada faz isso, faz aquilo, e a gente começa a julgar, né? E o que acontece? A gente lembra que cada um de nós vai ser julgado conforme julgamos os outros. Então, eu não posso chegar e julgar a Isabel pelo que ela faz, mas na hora em que eu julgo ela, eu estou apontando o dedo para ela e tem aqui 4 para mim apontado e vai dizer, olha, o negócio vai pegar. Aí o que acontece? Aparece uma pedra no meio da calçada, a gente dá uma topada, mete a cara no chão e a coisa desanda. Diz, rapaz, bem que eu podia não ter olhado para ela, né? Mas é aquela história. Cada um agradeça a Deus pelo problema, pela tribulação que está vivendo e passando. Porque eu garanto que vai passar. Talvez não passe como a gente queira, né? A gente quer tirar numa mega sena, ter uma casa bonita, um carro bonito, um marido bonito, uma mulher bonita, quer tudo de bom. Mas você começou a trabalhar, você fez as coisas direitinho, fez a coisa andar, aí as coisas chegam. Vamos continuar a nossa leitura. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, se traduzir assim. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em centuplo a alegria que lhes falta. Sobre a terra e depois do trabalho virá o repouso. Allan Kardec, Leave, 1863. Veja bem, ele diz aqui, tá certo? Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, se traduzir assim. Bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem sua fé, ou seja, quando a gente está passando por uma prova, por uma expiação, por uma tribulação, se a gente passa com fé, com firmeza, confiante de que nós iremos vencer, porque a lei de justiça, a lei de caridade, a lei de causa e efeito, ela vai estar trabalhando para nós, se nós soubermos nos colocar perante essas leis que regem o universo. Se tivermos firmeza, perseverança e submissão à vontade de Deus, porque muitas vezes, quando a gente está passando uma coisa complicada, e a gente vê o camarada reclama com Deus, esculhamba Deus, a culpa é de Deus, mas quem Deus desceu lá de cima para colocar isso daí nas mãos da gente? Não, a gente faz a besteira
E depois que faz a besteira, a gente quer culpar Deus, quer culpar o mundo inteiro, mas não buscamos assumir o que a gente está falando. E aí ele cita aqui, quando nós desencarnarmos e chegarmos no plano espiritual, nós seremos acolhidos pelos benfeitores espirituais que conosco prepararam essa reencarnação para que nós viéssemos a vivenciar as provas, vivenciarmos todo esse resgate e ao retornarmos, ao sairmos da Terra, chegarmos ao plano espiritual, temos a condição de chegarmos lá de cabeça erguidas, consciente de que, olha, eu vou voltar à Terra, mas eu não vou voltar mais com aquele cabra, não, vou voltar com o outro, porque aquele cabra ali já passou, não é mais, não vou, eu amei ele de tal forma que foi maravilhoso, não voltar mais com aquela mulher de jeito nenhum. Aí o cabra diz assim, quando vai reencarna, aí a mãe do camarada é aquela mulher que ele não queria de jeito nenhum ver com ela, vai beijar, amar, cheirar. E aquele cabra que você disse que eu quero ver ele nos quintos das cucuias, né? Aí vai voltar como pai, meu pai, eu te amo, vai beijar ele, abraçar, tá certo? E aquele vai ser aquele pai maravilhoso, gostoso que está do lado da gente. Por quê? Porque nós voltamos ao plano espiritual, vamos a colônias espirituais, estudamos, nos preparamos, fazemos um projeto reencarnatório para vivermos a experiência na Terra. E aqui, quando chegamos aqui, a gente diz, é meu carro, minha mulher, meu filho, tudo é meu. Mas eu não vejo ninguém morrer com o filho, com o marido, ninguém. Eu não vejo os caixão caber tudo assim numa gaveta só, 5, 6 de uma vez, não. Fica a casa, fica a mulher, fica o carro, fica tudinho aí, nada vai. Por que não vai? Porque a gente chega só e a gente volta só. E a única criatura no universo que você pode contar é com você mesmo. Então, se nós temos consciência da vida futura, vamos fazer aqui tudo aquilo que nós podemos e temos a condição de fazermos. Vamos ao item 19. O mal é o remédio. Veja bem, olha aqui, olha. O mal é o remédio. Por que o mal é o remédio? O mal que a gente está sofrendo hoje não está sofrendo por acaso. Lembra da lei de causa e efeito? Se eu fiz lá, olha, eu tinha lá um engenhozinho na época da escravatura, eu pegava os camaradas, danava ripa nele, pega e chicotada, né? E aí o que acontece? Aí eu venho nessa encarnação, com um braço torto, defeituoso, que não posso fazer força nenhuma nela, né? A gente tem assim, uma história para contar da segunda revista espírita que Kardec traz para nós, que um cidadão, ele agredia muito, mas agredia muito os filhos, a esposa, aquela coisa toda, e os empregados. E o que acontece com ele? Ele reencarna novamente com a mesma família, com tudo, mas ele começa a fazer diferente, ele começa a fazer a caridade, ajudar as pessoas, né? E ali foi programado para chegar a uma certa idade, ele perdeu o braço, né? Ele estava na sua oficina de marcenaria, fazendo um serviço, ele tora só o dedo mindinho, né? Aí qual foi o questionamento de Kardec? Por que ele perdeu só o dedo mínimo e não perdeu o braço como teria que perder? Ele não perdeu o braço exatamente porque ele mudou completamente a sua forma de viver a vida com amor, com resignação, com carinho, com doação, buscando sempre servir aquela companheira e aquele companheiro que eram seus filhos que compartilharam com eles. Então, quer dizer, a gente vem muitas vezes para viver certa experiência, mas a nossa transformação moral faz com que nós viéssemos a viver outras experiências mais e de forma melhor para que o resgate seja feito. Vossa terra o mal é o remédio. Vamos ler o texto. Vossa terra é, pois, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias. A voz do profeta não ressoa, pois mais os vossos ouvidos, ele não apregoou que haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas, olhai o céu e bendizeis o Senhor por
por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitudes e de alegria. Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias, ele tiver restituído o seu brilho e sua brancura. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as lágrimas da opulência e me reduziste à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, porque querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão aos nossos horizontes, marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, soltar-se além dos limites de um túmulo, mas se devesseis chorar e sofrer toda a vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que estiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro, que Deus vos prepara, é a causa de vossos males em vosso passado, e vós que sofreis, mais considerai-vos os bem-aventurados da terra. Ou seja, nós vemos as pessoas sofrendo, nós sofremos, mas muitas vezes nós nos revoltamos pelo que estamos passando, pela experiência. E o que ele cita aqui? Ele fala sempre na vida futura. Quando Jesus, nas passagens, diz: meu reino não é deste mundo, o que ele diz? Ele diz a Pilatos que o reino não era desse mundo dele. Por quê? Se ele ali fosse combater com Pilatos, o reino era da terra, e o reino não é deste mundo. Ele mostra a Pilatos que existe uma vida além desta vida. E essa vida ao qual nós valorizamos tanto, né? O doutor fulano, o doutor Beltrano, o fulano é rico, é não sei. Então, a gente vê muitas colocações com relação à riqueza, mas a riqueza é uma prova muito grande. Quando ela é bem utilizada, ela traz os méritos da razão que fazem com que a coisa flua. Mas quando ela, tá certo, não é bem utilizada, quando ela é somente para ostentação, para humilhação, para querer ser usada de forma desequilibrada, essa criatura irá responder na vida futura. Muitas vezes nós ficamos preocupados com os nossos governantes fazendo coisas erradas. Conselho, meu amigo, ora por esses governantes. Por quê? Porque cada um de nós colherá o fruto doce e o amargo. Falando em governantes, tem uma história que a Ruth Teixeira conta muito bacana, que ele saía da universidade e ia a um restaurante próximo da universidade para almoçar. E passando numa certa esquina, ele encontra uma senhora e seus 2 filhos, um rapaz e uma moça lá dentro do lixo, catando lixo, e ele sente aquele mal-estar, aquela vontade de querer dar alguma comida, e ali naquele momento, né, o seu mentor, Camilo, chega e diz: meu irmão, vá almoçar, vá para o seu restaurante, não se preocupe com isso aí não. E ele fica incomodado, chega, aí ele vai, termina de almoçar, monta ali 2, 3 quentinhas, bota no depósito, leva. Aí quando chega próximo àquela senhora, ele disse: olha, você vai dar, mas ela vai jogar fora e vai comer do lixo. E ele disse: mas será? A comida tão boa, é da mesma que eu comi? E ele fica para lá e para cá, e aí ele fica a observar. Quando aquela criatura pega a quentinha que abre, aí disfarçadamente joga lá no canto do lixo, não come. Aí ele diz assim: meu irmão, olha o nome desta avenida, e ela tem em várias capitais do Brasil. E ali está escrito o nome de um político honrado do passado. Ele disse: você está vendo o nome desse cidadão aí? Que está ali? Eu disse: sim, estou, Camilo. Este cidadão é aquela senhora que você acabou de dar comida e ela jogou fora. Você está vendo aquele menino e aquela menina? É o marido, é a esposa dele e a filha dele, que conjuntamente os 3 entraram no mesmo processo, estão resgatando, vivendo. Então, a gente vê aqui, por esse texto, que ninguém sofre por acaso, que existe uma razão de ser, entendeu? Então, não adianta, né? Deixa eu continuar a leitura, que senão não termino.
No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossas provas, porque vos acreditastes bastante forte para suportar. Por que reclamar nessa hora, vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e a vencer, vós que pedistes lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, é porque sabias que quanto mais a prova teria sido dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sob o monturo e sua morte. Ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Ou seja, quando as dores venham, toda a depuração, muitas vezes a gente vê uma criatura em cima de uma cama, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Eu tenho um amigo que a mãe dele passou 15 anos em cima de uma cama e ele me perguntava, meu irmão, a minha mãe era tão boa, ela vivia na igreja, ajudava fulano, a Beltrano, aquilo outro. E aí eu cheguei para ele e disse, meu querido amigo, a doutrina espírita explica o que tua mãe está passando, tá certo? Com perfeição. Eu não vou citar algumas questões, porque você vai se aborrecer, mas quando você tiver condições, eu vou lhe explicar. E passado um certo tempo, veja bem, ele recebeu o Livro dos Espíritos, tinha 27 anos de idade. Aos 70 anos, ele me procura aqui na minha casa, porque estava num processo de obsessão. Aí, nesse dia, depois de vários anos, a mãe já tinha morrido há quase 5 anos, eu digo, hoje eu vou lhe explicar a razão pela qual a sua mãe passou 15 anos em cima de uma cama. E comecei a colocar para ele, sua mãe fazia isso, ele fazia, sua mãe fazia aquilo, eu digo, pronto. Veja, tudo isso que ela fazia e colocava é exatamente a razão pela qual ela se teve que passar em cima de uma cama. Vamos lá para o nosso texto. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só infalível é a fé, é o olhar para o céu, se necessário, se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não vos pergunteis mais, pois qual remédio eu preciso entregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai aquele que crê e que é forte pelo remédio da fé. Aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé se transportam as montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais os momentos das mais fortes dores. Serão eles as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se despenderá e de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorce sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Eu já estou passando do horário, eu peço desculpas a vocês, mas deu para compreender que a fé é o grande sustentáculo, que a resignação, a paciência são ferramentas para que nós venhamos a vivenciar a experiência de forma a elevar os padrões de transformação da criatura humana. Convido vocês, meus irmãos, a dizer assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajor a estrela guia, ao doente o repouso, ao aflito a consolação. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai.
Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa doce e divina imagem. Jesus amado, mestre querido, a ti ofertamos essa prece, Pai, pedindo a permissão para concluir o nosso evangelho. Passo a palavra ao senhor Arlindo. Obrigado, meu irmão, e com essa prece maravilhosa, rogamos a paz, a harmonia para todos nós, para encarnados e desencarnados que tiveram a permissão de participar desse evangelho na noite de hoje. E agradecemos a nosso Pai Maior, rogando a permissão para que seja feita uma varredura na casa de cada um de nós, principalmente daqueles mais necessitados. E se encontrar algum dos nossos irmãos necessitado, precisando de assistência, de proteção e de encaminhamento, pode conduzi-lo a um hospital espiritual, uma colônia, ou a um lugar apropriado para o seu adiantamento e a sua recuperação. Que assim seja, graças